assim, questão de 70 dias, 60 dias para comer isso aí. Não. Aí, quando ele estava andando de bicicleta, ele estava inchado, entendeu? Eu falei, ó, que isso aí, eu deve querer na garganta. Olá, pessoal, queridas, queridos, caríssimas, caríssimos. Alegria estar com vocês. 10 de novembro, 18h36. Já no final aí do ano de 2025. Estamos aqui com alegria. E um encontro muito especial, em que nós vamos falar sobre o planejamento inteligente, mapa da aprovação. E para isso nós temos a alegria de contarmos com a professora Fernanda do Vale Gimenez, a doutora Natália Soller. Eu vi que a doutora Ohana de Freitas também está aí com a gente, o professor Fernando Madi e a doutora Vanessa dos Santos. Então nós estamos com a equipe aqui toda a posse para trabalharmos exatamente como estudar para o concurso de cartório em diferentes estados, estratégia, adaptação e resultados. E para iniciar, então, eu passo a palavra para ouvir o boa tarde, boa noite dos queridos professores, começando com a professora Fernanda, né, depois a doutora Natália, e aí vamos para o doutor Fernando, e depois a Vanessa já cumprimenta a todos que estão aqui conosco. Boa noite a todos, com alegria. Vamos lá, câmeras abertas. O pessoal da mentoria aí com participação mais que especial já estão com câmeras abertas. Para o pessoal que não é da mentoria, comentem aí de que estado vocês falam, que hoje a gente vai falar inclusive sobre isso, sobre como conciliar o estudo dos diversos estados. Professora Natália. Boa noite, pessoal. Sempre bom ter vocês aqui, ainda mais quando abrem as câmeras. Hoje acho que vai ser um encontro muito bom, muito divertido, ainda mais com essas perspectivas de fim de ano, que cada vez a gente tem mais edital aberto. E lembrando a todos que no final aqui da nossa live nós vamos fazer o sorteio de uma assinatura federal para todos que estão acompanhando aqui ao vivo. Tá? De uma bolsa integral na assinatura federal, que tem todos os cursos voltados para essa preparação de primeira fase, tem a primeira fase regular, preparatória ENAC, e vai ser uma bolsa de acesso de 12 meses, rota da aprovação, aulas do Código Nacional de Normas comentado. Então, fiquem aqui ao vivo para participarem efetivamente desse sorteio. Passo para o Dr. Madi. Boa noite. Boa noite, professor Vitor. Boa noite, professora Natália, professora Fernanda, todos que nos assistem. Vamos ter uma noite agradável. Professor. Perfeito. Vanessa, como é que estão os queridos aí? Boa noite dos queridos. Boa noite a todos, boa noite, professores, professora Fernanda, professor Madi, professora Natália também. Temos aqui o boa noite de alguns doutores, doutor Celso aqui nos dando boa noite, Cleidiane, Marcelo, doutora Clícia também, doutora Elisângela, doutor Joaquim, dando boa noite aos professores e demais colegas, doutora Larissa, Gustavo, Marcelo Ribeiro também, doutora Patrícia, Tarek, doutor Fernando O'Grady, eu acho que é isso o sobrenome. Doutora Bárbara também nos dando boa noite, doutora Rosângela, Marina, Rodolfo, Lidiane, Paula Amaral, Lucas, Joaquim, temos o doutor William também, doutor Joaquim fala aqui de Minas Gerais, doutor Alexandre também nos dando boa noite, doutor Daimler, Dr. José Teixeira, Dr. Melim, doutora Gabriela, Mônica Belmiro, temos o Dr. Vinícius aqui também nos dando boa noite, doutor Henrique, doutora Andréia, Marcelo, Alexandre, é, temos até uma dúvida aqui da doutora Rosângela, não sei Mas se os calma, doutores você querem tá que um pouco... depois eu falo, né? Sim. Não, mas calma, Vamos aqui calma. para Aqui, Vanessa, o Vinícius está do Paraná, legal. Você não está dizendo do pessoal aqui, doutor Marcelo, sou da Não, Bahia. Você está pulando esse troço? não, tô aqui, ó. Vinícius agora, Paraná, Henrique. Aí temos a Andréia também. Doutor Marcelo aqui, dizendo que tá falando da Bahia, só não vai conseguir abrir a câmera. Doutor Alexandre também, aqui dizendo que vai ficar com a câmera fechada porque tá cuidando do filho.
Temos um boa noite também do Dr. Fábio, doutora Vilma, Lívia, Mariana, Camila, Larissa, doutor Alessandro também, doutora Lia, doutora Karina, Peter, Ailton, Mozart, doutora Gabriela, Thaisa, doutora Williane e doutor Patrick aqui. E muitas boas noites ainda, peraí. É, Doutora Luana, vamos só Silvana, voltar. Calma, calma, sim, calma. Não, você não precisa ficar nervosa com o tempo, que tá tudo certo e tal. Aí vamos voltar aqui na doutora Rosângela, Vanessa, que até faz uma pergunta importante mesmo sobre métodos. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho. Eu não consigo imaginar um estudo sem escrever nada. Na minha cabeça não entra isso. Lógico que tem que ser tudo muito telegráfico. Não me incomodo que seja feito isso por aplicativo. O ideal, na verdade, é tudo manuscrito e tal. Mas às vezes isso não é possível. E coisas muito rápidas e telegráficas que você possa revisar. Então, o estudo consistente, ele é um estudo organizado. Então, depois, uma hora, nós podemos falar melhor sobre isso. Eu marco com a professora Fernanda. A mentoria dela é espetacular. Até vou falar várias coisas da mentoria também aqui ao longo desse trabalho. Mas, realmente, escrever é muito importante. Organizar a informação é muito importante. Tem coisas que a IA vai te ajudar e tem coisas que vai ter que ser muito pessoal. E mais uma hora a gente vai trabalhar isso com carinho também. Uma pergunta muito inteligente. Aí, continue lá. Você vê a Tatiane do Rio Grande do Sul. Beatriz em Minas, olha quanta gente, ó. A Vilma aqui, Vanessa, Vilhena em Rondônia, Pará, olha que alegria. Minas, a Gabriela. temos sim. Doutora Lívia, que fala de Campinas, doutora Gabriela, Minas Gerais também, doutor Pedro, Rômulo fala aqui de Rio Grande do Sul. Aqui nós colocamos até que temos aqui os alunos do Brasil inteiro, né? Doutora Késia fala do Mato Grosso, Sadré, Itaú, Rio Grande do Norte. Doutora Camila, Paraná. Doutora Eduarda fala de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa noite do doutor Luiz Roberto. Doutor Marcelo fala que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas está falando de Atibaia, São Paulo, onde ele é titular. Ai, que maravilha, hein? Temos o boa noite também do doutor Arthur, que fala do Paraná. Doutora Cristiane também nos dando boa noite. Doutora Ângela, do Piauí. É, tem o usuário Zoom aqui que nos dá boa noite. Doutora Sabrina, Rio Grande do Sul também. Doutora Rosângela, Pará. Doutora Cristiane, Mato Grosso. Doutora Simone, Bahia. Doutora Bruna fala do Pará também. Tem bastante gente do Pará. Doutora Luciana Martins, nos dando boa noite. Doutor Depois, Marcelo. inclusive, Vanessa, o doutor Madi pode falar da experiência dele lá, depois quando ele for falar no final, do doutorado dele, que tem uma forte base lá. Sim, verdade. Temos aqui o Dr. Marcelo também, direito, morando em Sumaré, São Paulo. Ô, meu carinho, Jornalista hein? fala. Eu sou meio de Sumaré, fui juiz lá há 10 anos. Temos aqui o usuário Zoom que fala de Belo Horizonte. Doutora Gabriela diz aqui: a professora Fernanda, além de uma ótima mentora, é uma ótima terapeuta nos encontros de terça-feira. Oh, alegria, hein? Temos a doutora Luciana também nos dando boa noite de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Doutora Rossana também nos dando boa noite. Doutora Ellen, que fala do Rio de Janeiro. Gustavo Freire, do Mato Grosso do Sul. Rossana fala aqui de São José dos Campos, São Paulo. Doutor Tiago fala de Maceió, Alagoas. Doutor Douglas nos dando boa noite aqui também, falando de São José dos Campos, São Paulo. Boa noite da doutora Ana Paula. Boa noite com alegria. Agora mais feliz com a mentoria. Doutora Priscila também, São José do Rio Preto. E a doutora Rosângela faz uma outra pergunta aqui para os professores. Depois a gente vai entrar também nisso aqui, uma pergunta também muito inteligente, importante, que é a preocupação que ela tem, e ela tem uma preocupação correta, porque realmente é a fase mais assim relevante em termos de avaliação, de nota, e condiciona muito realmente o resultado de segunda fase, mas depois a gente pode voltar nesse assunto também muito importante. Né, Vanessa, se quiser, a Daniela em Araçatuba, Ana Paula em Itatiba, que também fica aqui no interior próximo, um lugar bonito, Maranhão, né, o Paulo, a doutora Bruna deu boa noite, doutor Fernando lá de Ribeirão Preto, doutora Beatriz, né, doutora Fernanda está sendo minha luz para acreditar em mim, para ser aprovada. Uma coisa linda aqui, Vanessa, doutora Beatriz.
professor Fernando tem que ficar feliz, tem que dormir feliz toda noite. O professor Fernando não pode dormir infeliz. O comentário da doutora Beatriz aqui é o último, por enquanto, não temos mais Maravilha. comentários no chat. Então vamos lá um pouquinho, queridos. Vamos no slide. O meu é um slide só, é rapidinho, aqui com os queridos e tal. Nós tivemos o resultado agora da de São Paulo, realmente foi muito bom e tal. A gente conseguiu ter o primeiro colocado em todos os grupos e tal, e fica o carinho para isso, mas na verdade a alta performance é mais que isso, né? Então, na verdade, nós estamos aqui e vamos trabalhar um pouquinho exatamente esse único slide. Planejamento inteligente, perfil do estudante de alta performance. Então, esse é nosso foco aqui no começo. Depois a professora Fernanda, ela vai desenvolver bastante a questão de metodologia, ela pode até voltar na questão da segunda fase, trabalhar um pouquinho, se quiser falar, ela vai falar a respeito disso, estratégia, adaptação e tal. Já que eu tenho diferentes estados com perfis diferentes, um formato um pouco diferente, instituições organizadoras diferentes. Mas, de todo jeito, o perfil do estudante de alta performance, isso é importante a gente destacar, eu trouxe para os queridos 7 características fundamentais. Primeiro, o que seria uma alta performance, né? Então, essa é a primeira pergunta. O que é a alta performance? E nós estamos dizendo que a alta performance é uma entrega consistente de resultados de qualidade superior. Então, começaríamos disso, né? Na alta performance, meus resultados, primeiro, eles são muito consistentes e depois eles têm uma qualidade acima da média nesses resultados, né? Porque eu tenho foco, eu tenho propósito e eu tenho eficiência, né? Muito importante verificar isso. Portanto, eu desenvolvo ao máximo as minhas habilidades cognitivas, avaliativas, emocionais, que é muito importante. A gente vai trabalhar bem isso aqui. E as minhas metas pessoais são metas consistentes. Então é importante deixar claro isso, né? As metas que você traça para você são consistentes dentro daquilo que te interessa, né? E é importante falar bastante sobre isso, né? Até a doutora Rosângela fala assim, a professora Fernanda nos faz acreditar em tudo que é possível, que somos capazes. Isso é importantíssimo. Nós vamos ver que isso compõe, na verdade, o perfil de alta performance. E que fatores definem isso? O ambiente, né? Livros, materiais, as pessoas que estão junto com você, quer seja na mentoria, quer seja em outro, por exemplo, nos grupos de elite. Então, são pessoas que normalmente gostam dos mesmos objetivos, valorizam, na verdade, o aprendizado ao máximo. Isso é muito importante, essa reunião que você tem de pessoas que têm objetivo comum e que vão chegar nesses resultados de alta performance. A questão da consistência, que é o comportamento coerente na aplicação do método, a gente chama de consistência. Uma outra qualidade muito importante, né, um fator muito importante, ainda não estamos exatamente trabalhando o perfil, estamos vendo fatores por enquanto, é a proatividade. Ou seja, você antecipa os desafios, você não aguarda, por exemplo, abrir o 14º concurso São Paulo, você já está preocupado com ele, então você não é reativo. Veja, existe estudante que é reativo, sai o edital e ele reage, ele vai atrás. Dá para ter bons resultados? Lógico. Mas você é proativo, você antecipa desafios. Você antecipa o edital. Então a proatividade é uma qualidade um fator muito importante para a alta performance. Né? Nós vamos ver isso. Isso vai gerar o quê? Eficiência, que é alinhar a estratégia no tempo. Né? Então agora, quando a gente entra, eu vou entrar com os queridos, isso aqui era um encontro para ser um pouco mais assim longo, mas nós vamos aproveitar nosso tempo aqui. Então, qual é a primeira característica fundamental? É a autoconfiança. Isso, veja, isso não é traçado por mim e tal, isso aqui os grandes especialistas falam isso. Ou seja, o estudante em alta performance, ele é autoconfiante, ou seja, ele crê nas suas habilidades, ele crê na sua capacidade, ele crê que ele pode, né, chegar a bons e grandes resultados, ele é convicto, então ele tem uma convicção interna de que ele é capaz de aprender e evocar o aprendizado. Quando ele lê uma informação, ele tem a nítida certeza
que aquilo vai ficar gravado, que ele vai entender aquilo que ele está estudando. E para nós isso é muito importante, essa convicção interna, na verdade. Né? Mas ele se baseia no que para isso? Num autoconhecimento, numa autoconsciência. Então ele já parte de um pressuposto, ele não é leviano. Então ele jamais vai fazer uma prova sem estar minimamente preparado, porque isso mina a autoconfiança. Então ele treina em casa, ele faz testes, ele faz redações, ele participa dos grupos de elite, ele participa das mentorias. É isso que ele faz. E ele só vai para uma prova quando ele entende estar minimamente preparado. Porque senão ele começa a minar a autoconfiança dele. É muito importante. A autoconfiança é a principal característica que tem o estudante de alta performance. Ele tem uma crença inarredável nele mesmo. Mas isso é baseado no quê? No autoconhecimento e na preparação prévia que ele faz para isso. Até foi muito importante. Eu me lembro no começo dos anos 2000, nós tivemos um prêmio Nobel na neurociência, na medicina, que foi um cientista chamado Eric Kandel, que é judeu. Ele hoje tem 96 anos, está vivo ainda. Eric Kandel, para quem quiser depois olhar, existe um livro, até em português, que chama-se Princípios da Neurociência. E nesse livro, a primeira parte do livro, eu li esse livro, né, Princípios da Neurociência, ele vai falar sobre plasticidade, neurotransmissores. Ele é o primeiro que fala sobre serotonina, e a importância da serotonina, na verdade, como neurotransmissor. E ele começa a falar exatamente dessa crença, dessa autoconfiança, que é super importante para uma linguagem químico-neural. Por isso que eu sempre coloco esse elemento, eu me baseio nesse sujeito para falar isso que eu estou dizendo para vocês. Chama-se Eric Kandel. O sujeito está vivo, vai fazer quase 100 anos. E ele fala isso exatamente nesse livro, e é a minha base para eu trazer isso como, na minha opinião, a primeira qualidade fundamental de um grande estudante em alta performance. Né? Então, só para a gente olhar isso com carinho. A segunda qualidade fundamental, o segundo perfil fundamental é a resiliência, que é exatamente a capacidade de lidar com as vicissitudes, com as adversidades da vida, né? Ou seja, você se recupera de forma rápida diante dos problemas, você procura se manter equilibrado. Nós vamos ver que outras características vão te ajudar muito nisso. Você supera as adversidades, você fortalece os desafios, ou seja, você ser reprovado, uma vez que você entenda que você estava preparado, mas que ocorreu, né, fatores que fizeram com que você não atingisse resultados que fossem compatíveis com aquilo que você deseja. Você não desiste, você fortalece os desafios, você tem sempre atitudes positivas. O resiliente, ele é sempre um sujeito positivo. Ele toma para si, ele assume o resultado negativo, que é uma coisa importante, portanto ele não joga nas costas do outro, o problema nunca está no outro, o problema está sempre com ele, e ele sempre tem esse fator de reversão. Esse é o resiliente. Então ele sempre é altivo, ele é forte com ele mesmo, né? Ele é forjado. E tem muito a ver com essa terceira característica fundamental, que é a persistência, que é a capacidade de não desistir. Elas são muito interligadas. Tem muitos autores que colocam como uma característica só. Eu prefiro trabalhar com duas características diferentes. Eu entendo que o resiliente, na verdade, às vezes ele toma para si, ele é forte, ele tem atitudes altivas, mas ele não persiste. Por isso que eu distingo, na verdade. O persistente é aquele que entende, na verdade, que o propósito que foi feito para a vida dele é adequado. Ele vai além. Ele tem o esforço constante. Né? Ele leva bem os aprendizados com seus erros. Ele assume bem os erros. Persistência, na verdade, é algo que precisa ser elogiado. Persistente, na verdade, ele vai entrar depois numa outra característica muito importante que a gente vai ver daqui a pouco. Ele é um sujeito importante que a gente tem, é uma característica importante que você tem dentro de você. E aí eu trago para mim o que seria, para minha concepção, a característica áurea que tem que ter. Alegria e motivação no trajeto. Ou seja,
eu não vou ser feliz tabelião registrador da capital. Eu sou feliz e continuarei feliz como registrador tabelião da capital. Ou seja, a minha felicidade está presente hoje. Eu não preciso passar no concurso para ser feliz, porque senão eu não vou ser feliz. Se eu não consigo ser feliz hoje, eu não vou conseguir ser feliz nunca. Porque nada vai ser suficiente para eu ser feliz. Então o percurso tem que ser alegre. O trajeto hoje tem que ser com alegria. O final de ano estudando tem que ser bom. Tem que trazer saudade depois. Ou seja, o crescimento que eu tenho ao longo dos dias é uma satisfação pessoal para mim. Eu consigo ser feliz a cada dia que eu entendo que eu estou melhorando em termos de estudo. E isso é muito importante, é muito significativo. Não que não hajam altos e baixos, não que nós não tenhamos momentos de aborrecimento, frustração e até de dúvida. Isso é normal. Nós somos seres orgânicos. Mas nós temos uma motivação, nós temos uma alegria. Então nós temos uma motivação com o estudo, nós temos uma motivação de trazer melhores resultados para a nossa família. Para nós tudo isso é muito importante. Depois até vou ler o depoimento que foi colocado aqui. Maravilha. Até colocou a doutora Rosana Eric Candel, Princípios da Neurociência, 6ª edição. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente isso aí. É essa obra. Aí, queridos, então, essa alegria tem que, na verdade, como a gente falou, não é uma alegria desarrazoada. É uma alegria em que eu até coloco como um exemplo que você passa para as demais pessoas que convivem com você, da importância que o estudo passa a ter na tua vida. E é um estudo profissional, é um estudo sério. Né? Para nós é muito importante isso aqui. A 5ª característica fundamental é exatamente a adaptabilidade, ou seja, a capacidade que eu tenho de me ajustar a novas condições, que nós passamos a ser seres um pouco inertes às vezes e um pouco rotineiros demais. Então nós temos que nos adaptar a novos desafios, a novos ambientes, como é a inteligência artificial, a novas tarefas, por isso que é importante participar dos grupos de elite, é importante participar dos desafios da mentoria, é importante participar de tudo que é colocado além e que me faz sair daquele quadro normal. Então, toda vez que a professora Fernanda coloca novos momentos, novos testes, novas provas, você tem que participar. Né? Novas metodologias, porque essa adaptabilidade ela é muito importante. Então, por exemplo, você vai sair de um concurso organizado pela FGV, para ir para um concurso da VUNESP, são provas diferentes. A redação feita pela FGV na última lá era para dar um caso, era para você fazer um parecer, na verdade, como se fosse até uma espécie de um advogado, sobre a questão lá dos limites sucessórios, organização sucessória e tal. Em São Paulo não é assim. Em São Paulo a tua redação é uma redação de 4, 6 laudas. É uma redação como se fosse uma doutrina. É diferente, mas você é adaptável, você é capaz de ir bem nas duas provas. Uma coisa não exclui a outra para você, desde que você se prepare para ambas. Então, muito importante essa figura, na verdade, dessa adaptabilidade. E aí eu entro nas duas últimas características. A cadência, que eu acho muito importante, ou seja, a tua vida, ela é ritmada, ela tem que ser harmônica. Você tem 3 grupos de 8 horas na tua vida. Você tem 8 horas de sono, 8 horas de estudo e 8 horas para o resto. Você tem 3 blocos fundamentais. O primeiro bloco é o mais importante. Então a cadência é o conjunto de hábitos, costumes, comportamentos que define o dia a dia que se tem. As 8 horas de sono são sagradas. É estúpido o cara que dorme menos que 8 horas por noite. Eu chego a ser até grosseiro nesse assunto. O cara fala, eu durmo 5, azar seu, você é burro. Você está parando o teu processo de aprendizado no meio. Você tem que dormir 8 horas. E quem estuda mais quer dormir mais. Os gênios todos dormiam muito. Einstein dormia muito, mais de 10 horas por dia. Jesus dormia muito. Jesus foi acordado no barco lá. O barco estava sossobrando lá no Mar da Galileia.
E eles foram acordar Jesus. Jesus estava dormindo. Tem que dormir bem. Porque só o sono natural, com qualidade, vai manter a harmonia físico-química do seu cérebro. Só ele vai te ajudar no estresse, na ansiedade, no esgotamento. Então são 8 horas, é o primeiro bloco fundamental seu, na sua cadência, é sono. É dormir bem. Não se orgulhe de falar que você dorme 3 horas por noite. Porque isso é de uma estupidez sem tamanho. Toda vez que você acorda antes do horário natural, você paralisa o seu processo de aprendizado no meio. O teu processo criativo, você precisa dormir para criar coisas. Você, para formar a imagem das informações que você aprendeu durante o dia, você precisa dormir. Não tem outra solução. Então você ganha tempo dormindo. Depois você tem 8 horas de estudo. Ah, mas eu trabalho também. Paciência, tem que dar um jeito aí. Porque outro grupo de 8 horas é pro resto. O resto é o devocional, o resto é, infelizmente nessa fase, né? É a família, o resto é contatos, o resto é refeições, é o resto. E são 8 horas ainda assim. Professor, se eu estiver muito atrapalhado, eu posso diminuir esse resto? Pode, jogando eventualmente um pouco no sono, você verificar que tá precisando, e no estudo. Que são 3 blocos. Isso é tua cadência. Até porque você não quer ter estresse no meio desse caminho. Ah, o exercício físico tá nesse resto. Né? Exercícios aeróbicos, anaeróbicos e tal, tá nesse resto. E você precisa de cadência. A cadência vai trazer constância, a constância vai aumentar a tua resiliência, vai aumentar a tua adaptabilidade. Então vê a importância desse penúltimo item. E o último item que eu coloco aqui é a fé. É a crença inarredável no quê? Que existe alguém guiando a sua vida, que a sua vida tem um propósito, que esse propósito é mais nobre do que você imagina, e que você vai dignificar a Deus, dignificar o próximo, dignificar a tua família e dignificar a si mesmo. Maravilha, doutora Natália, com isso eu poderia até continuar, mas eu já extrapolei o meu tempo aqui de hoje, doutora Natália. Eu sou a grande vilã do tempo do Dr. Vitor. Agora entramos no tempo da professora Fernanda. Vamos lá. O Dr. Vitor, né, sabiamente disse o que a gente conversa tanto ao longo dos nossos encontros, na mentoria, e para ter um planejamento inteligente, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, considerando aí todos esses fatores que o Dr. Vitor colocou, vamos lá para a gente falar como conciliar o tema, a preparação, como que a gente vai fazer isso considerando os diversos estados que temos, né, de concurso aberto, e em especial, estados que caminharão em fases diferentes. Então, vai ter aluno fazendo primeira fase num estado, segunda fase em outro, fase oral em outra. Então, agora a gente entra para essa parte de estratégia de forma técnica aqui na preparação dos estudos. A parte emocional, acho que o Dr. Vitor já deixou bem claro para todos vocês. Então, vamos contextualizar ali esse tema, né? Dá para estudar para concurso de cartório pensando em vários estados ao mesmo tempo, ou seria melhor focar em um só? Hoje, a ideia é justamente ajudá-los a entender como se organizar diante desse cenário tão diverso. Então, eu sei que quando eu falo aqui para vocês, eu estou falando para quem está começando, eu estou falando para quem já estuda, e
a gente tem que conciliar isto também, né? Tem gente que está começando agora, tem gente que já estuda há muito tempo, mas estuda de forma, às vezes, equivocada, às vezes diferente. Então, a gente tem que ampliar aqui as possibilidades na preparação. E para que a gente amplie isso, a gente tem que ter uma clareza sobre a estratégia nacional e o foco nos estudos. Então, a gente sabe que cada estado tem seu próprio edital, sua banca e seu cronograma ali de estudos de acordo com as normas e com a legislação estadual. Então, hoje, o que que a gente tem ali de mais próximo ali dos concursos? A gente tem São Paulo, que já já vai sair, a gente tem Minas, a gente tem Ceará, a gente tem Roraima, a gente tem o Pará, a gente tem a Rondônia, a gente tem Rio Grande do Norte, a gente tem Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é muita coisa. E mais uma vez, cada um deles com uma normativa diferente que tende ali a ser o ponto central, considerando que o ENAC ele já trabalhou com a normativa nacional, que é o provimento 149. Então, o caráter cíclico dos concursos, né, enquanto um termina, o outro está começando, primeira fase, segunda fase, a gente tem que lidar então com toda essa variedade. Então, qual é a vantagem de uma preparação nacional? A gente tem que entender, e é importante que vocês compreendam isso, que existe um tronco comum das matérias. Então, é um núcleo que é cobrado em todo e qualquer estado, que é a legislação específica nacional, que é 6.015, 8.935, CNN, o direito civil, o direito constitucional, empresarial, administrativo, processo civil, tributário, penal e processo penal. Veja, tudo isso está em um tronco comum. Mas existe um núcleo que é variável, que são as peculiaridades daquela banca, as normas da corregedoria, leis de emolumentos, lei do ITCMD. Então, existem sim variáveis, mas a gente tem que ter ali uma orientação, e eu sempre trago isso para vocês. O que é importante que vocês entendam é o seguinte: quando vocês adquirem um curso aqui dentro do VFK, quando vocês adquirem a mentoria, todo o estudo, ele já tem toda essa estratégia por trás. Nada é aleatório. Uma planilha que eu envio não é aleatória. A gente tem ali uma base sólida para preparar vocês, com base nesse tronco nacional e nesse núcleo variável. Então, assim, o candidato inteligente, ele não vai escolher o edital. Ele se prepara para o Brasil inteiro e ele escolhe onde ele quer passar. E aí eu vou explicar isso para vocês. Quem aqui já fez concurso de cartório em mais de um estado, consegue perceber que 70% das questões são as mesmas em todo lugar. Pode ter uma variação de forma de cobrança, a FGV, VUNESP, a depender da banca. Mas é possível adaptar os estudos. E a partir do momento que você começa a ser aprovado em um concurso, vocês vão observar, não importa o estado, não importa a banca, vocês são aprovados em todos os concursos. Eu já tenho muitos alunos que vão para a primeira fase ali super tranquilos, sabendo, se conscientes de que serão aprovados, vão para a segunda fase conscientes de que serão aprovados e vão para a fase oral da mesma forma. E que hoje eles vão prestar provas em diversos estados, por quê? Porque eles já estão buscando a excelência, os primeiros lugares, mas a aprovação já não é uma dúvida mais. E para que alcance esse nível de excelência, é o que a gente precisa, justamente dessa maturidade de entender que é possível sim se preparar para os diversos estados, mas vocês da mentoria estão cansados de saber, escolham um estado principal. Isso é o mais importante. E aí é possível, por exemplo, escolher 2 estados secundários, que é o que você vai dar uma lidinha ali nas normas e fazer um estudo comparativo. Agora, o erro é tentar estudar para o Brasil inteiro. Ai, agora eu vou estudar para Minas. Suspendeu Minas, não. Vou largar a norma de Minas, vou pegar de São Paulo. Ah, não, agora é Ceará. Isso não dá certo. O correto é fazer essa base nacional e adaptar o estadual. Não é quando o edital sair. Porque quando o edital sair, o concurso pode ser suspenso, enfim. É muito ali de véspera.
porque você vai ter uma. Então, ali, eu escolhi, eu tenho a base nacional, eu escolhi que é São Paulo, você vai estudar em São Paulo, mesmo com o edital de Minas aberto. E na véspera da prova de Minas, você faz aquele estudo comparativo nas normas. Então, isso sim é uma estratégia. Só que além dessa estratégia referente a conteúdo, tem que ter uma estratégia também de fases, que é planejar, que eu sempre digo, a gente tem que planejar os estudos para todas as fases. Tem que simular, porque o que que acontece? Quando a gente estuda para a primeira fase, o foco tem que ser em volume de informação, lei seca, lei seca, lei seca, repetição e muito treino de questão. Já quando a gente está falando de segunda fase, tem que ter técnica de resposta, tem que ter muito repertório para uma redação, tem que escrever bem, tem que ter uma boa letra. Então, o treino é diferente do treino de primeira fase. E quando você fala de prova oral, aí é o domínio do conteúdo e, mais uma vez, muito treino. Então, uma hora você está treinando múltipla escolha, outra hora você está treinando escrever e outra hora você está treinando falar, verbalizar, oralizar. Então, a gente é totalmente possível alinhar essa preparação de fases diferentes, mas mais uma vez, com estratégia. Então, é, é muito comum que chegue, né, aqui, como alunos e tudo, pessoas que sentem que dominam certas matérias, certos conteúdos, mas que não têm estratégia de prova. E é isso que eu tento tantas vezes passar para vocês. Não é só o mais inteligente, tem que ter técnica de prova. Então, tem que saber o que o examinador quer que você entregue. Então, por exemplo, às vezes chega uma redação de segunda fase e a pessoa sabe muito, já fez um mestrado sobre aquele tema, mas ele não sabe o que entregar para o examinador. Fala, coisa que não estabeleceu o diálogo necessário com o examinador. Então, isso é muito importante. Saber fazer prova. Por isso que quando vocês têm ali um curso por trás, né, que te prepara, como a gente faz, por exemplo, no grupo de elite, enfim, como tem os cursos, né, da plataforma de primeira fase, ele já te dá esse direcionamento. Então, às vezes, tem aluno que vira para mim e fala assim: nossa, mas o professor tal passou tão rápido por determinada matéria, é porque o doutor Vitor ele já deu ali a letra para o professor. Isso aqui caiu tantas vezes na prova, com tanta profundidade, então isso já é direcionado para vocês. E mais uma vez, no dia a dia de vocês, por exemplo, na planilha, a gente tem, vocês vão observar, a gente tem ali 70% do tempo com uma base nacional, 20% do tempo você dedica ali ao estado principal e 10% você poderia dedicar ali a um estado secundário à véspera daquela prova, certo? Então, isso sim é estratégia. Então, quem entende essa lógica dos estudos não depende de sorte do edital. Depende apenas de uma coisa que eu friso muito para vocês, chamada constância. Aconteça o que acontecer. Gente, imprevisto acontece todos os dias. É um imprevisto aqui, é um tempo a mais que você demorou no trânsito, é um tempo a mais que você demorou no trabalho, é um momento que você teve que ir ao médico. O tempo todo existe imprevisto. E, por exemplo, esses imprevistos impedem vocês de ir trabalhar? Você pode virar e falar assim: não, hoje eu não fui trabalhar porque eu tive médico. Hoje eu não vou trabalhar porque eu atrasei no trânsito. Hoje eu não vou trabalhar porque eu tô com dor de cabeça. Não. E por que que nos estudos, aliás, assim eu espero que não, né? Até mesmo porque senão esse emprego vai durar pouco tempo. Mas então, por que que com o estudo tudo é um empecilho? Não pode ser. Então, tem que ter resiliência e constância. E mais uma vez, a estratégia, eu não vou nem dizer que vocês precisam ter. A estratégia deixa que a gente cuida disso para vocês. Então, eu acho que nesse mundo do concurso de cartório, existem muitos mitos, né? Assim, muita gente falando, é impossível passar no concurso, passar bem colocado de primeiro. Não é possível passar em mais de um estado. Enfim, esqueçam tudo isso. No concurso de cartório, tudo é possível, desde que se tenha clareza da preparação e constância. Isso é o mais importante.
Então, eu sou capaz de trazer diversas histórias de sucesso aqui, porque graças a Deus os primeiros lugares sempre são nossos. E como eu sempre digo, né, o sucesso, assim como o fracasso, o sucesso também deixa pistas. E a gente sabe qual é o caminho dessa boa classificação nos concursos. E não existe um estado melhor. Existe sim um candidato bem preparado e que vai se dar bem em qualquer estado. Então, espero que tudo que a gente falou aqui tenha auxiliado vocês na preparação. Maravilha. Não sei se o Dr. Vitor quer acrescentar alguma coisa. Não, depois, eu acho que depois da sua manifestação, aí eu vou voltar só no que os queridos estão falando aqui um pouquinho, rapidamente, e aí a professora Fernanda e eu, a gente conversa um pouquinho, talvez antes do Dr. Madi falar, mas aí primeiro eu te passo a palavra, assim, com carinho. Maravilha, então. Pessoal, agora eu vou falar de 3 coisas com vocês. A primeira delas é o funcionamento da nossa imersão estadual dessa semana, né? Porque essa aqui é justamente a nossa aula de abertura dessa imersão estadual. O que é isso, né, que nós preparamos? Vai ser um intensivão de simulados, né, que nós objetivamos para abordar todos esses estados que estão com o edital aberto, para que vocês consigam treinar um pouquinho por dia, terem um contato com essas normas, né, terem um contato com esse estilo de prova, cada simulado dentro do seu próprio estilo de prova, estilo de banca, justamente para vocês perceberem como isso é possível. Ainda mais vocês acabaram de vir da prova do ENAC, né? Então a gente teve ENAC aí há pouquinho tempo atrás, agora no fim de setembro. Então, o que que acontece? Vocês já estão estudando justamente essa base federal, que é o que a professora Fernanda estava comentando até agora. Provavelmente muitos de vocês ainda não estão com um foco específico numa base estadual. Tirando quem já está aí se preparando há um tempo, né? Muitos alunos agora com essa montoeira de edital, né, que acumulou nesse fim de ano, estão até nessa dúvida: será que eu estudo mesmo para essa prova? Será que eu presto tal estado? Então ainda existem esses pontos em aberto de qual estado eu presto, será que eu vou conseguir? Será que eu tenho tempo de ler as normas? E o objetivo dessa nossa imersão é fazer com que vocês tenham um contato com um pouquinho dessas normas, um pouquinho do estilo de cada banca, para vocês verem que vocês vão conseguir fazer esses simulados, boa parte deles com essa base federal que vocês já têm. É lógico que algumas coisinhas são específicas das normas, mas vocês vão conseguir visualizar ali em que pé que vocês estão na preparação, em que pé que vocês estão de afinidade com cada estilo de banca, com cada estilo de questão, como que está o ritmo de resolução de testes. Então, compartilhando rapidamente com vocês o funcionamento, né, dessa nossa semana, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Acho que dá para visualizar, né? Deixa eu abrir aqui tudo. Passou um minutinho. Muito bem, acho que todos estão conseguindo visualizar. Nós começaremos aqui amanhã, oficialmente, essa nossa bateria de simulados com Ceará. Então, amanhã, esses materiais estarão disponíveis para você. Um ranking de todas as serventias vagas do estado, um e-book de análise da banca, análise minuciosa da banca e um simulado de 30 questões com as normas do Ceará para vocês fazerem. A única coisa que eu vou pontuar aqui de atenção é que os materiais do Ceará estarão disponíveis apenas no dia do Ceará. Depois, no dia 12, o dia seguinte, a gente vai para materiais do Pará. Mesma coisa, ranking das serventias vagas, análise da banca e simulado de 30 questões do Pará. Depois, no outro dia, Rondônia, mesma coisa. Roraima, no dia 14, Mato Grosso do Sul, no dia 15 e Minas Gerais também. Então, como é sábado, a gente vai ter uma dupla liberação para domingo vocês conseguirem descansar. E no final, na segunda-feira, nós teremos um simulado do Rio Grande do Norte. Esse simulado já é diferente, porque Rio Grande do Norte a gente vai ter diretamente segunda fase. Eles utilizaram a aprovação do ENAC, né, como prova objetiva, em substituição, então vai ser direto prova de segunda fase. E essa aqui, inclusive, é uma oportunidade maravilhosa para vocês treinarem na prática
uma segunda fase, sem ter aquela preocupação de ter que passar pela preambular primeiro. Então, realmente, o concurso do Rio Grande do Norte, assim, é muito, muito bom. Ele, por si só, é um concurso muito bom, ainda mais quem objetiva o Estado, tem serventes muito boas, mas para quem quer fazer como uma experiência, é um concurso excelente para vocês terem a experiência direta de uma prova de segunda fase. Então, no dia 17, né, segunda-feira, a gente vai ter a liberação de um simulado de segunda fase, em vez de um simulado de 30 questões objetivas com características de preambular. E no dia 18, terça-feira da semana que vem, no encerramento da nossa imersão, teremos uma aula 6h30 novamente com o Dr. Vitor e com a professora Fernanda para fazer a correção desse simulado de segunda fase ao vivo. Então, esse será o ritmo da nossa imersão estadual, que a gente quer contar com a participação ativa de todos. Essa página aqui, ela está disponível no nosso link dos grupos de estudos. Quem está nos grupos de estudo vai ter acesso a tudo e quem está na mentoria também vai ter acesso a tudo. Nós enviaremos os links diariamente para vocês, tá? Para vocês conseguirem acessar todos os materiais. Só realmente cuidado porque o material estará liberado exclusivamente no dia daquele material. Depois não vai dar para acessar de forma retroativa. Certo? Então, essa será a nossa imersão. Todo dia aqui, exercícios, simulados, e-books para vocês lerem, fazerem e terem essa visualização de como é o funcionamento dos concursos de cada estado e quais são todas as oportunidades disponíveis aí para vocês nesse fim de 2025 e início de 2026. Muito bem. Então, quero todos participando realmente e nós veremos todos aqui ao vivo para a correção do simulado do Rio Grande do Norte na semana que vem. E agora eu vou para a minha segunda parte da explicação que eu quero falar com vocês, né? Nós prometemos aqui um sorteio de uma assinatura extrajudicial hoje, uma assinatura federal ENAC, que nós faremos para todos que estão aqui acompanhando ao vivo. Mas antes de tudo, nós vamos explicar para vocês o que são essas assinaturas, né? Lógico que também estamos aproveitando esse momento especial da imersão estadual para abrir as condições da Black Friday. A Black Friday que nós preparamos em parceria da VFK com a YK, uma Black Friday bem focada no extrajudicial. Essa Black Friday, lógico, tem descontos, toda Black Friday tem desconto, todo mundo quer um desconto, né? Maravilhoso. E é realmente um desconto maravilhoso, mas não é somente um desconto. É um desconto em pacotes específicos voltados para aprovação. Então, nós temos os pacotes que são as assinaturas, que são produtos pensados, realmente pensados, organizados pelo professor Vitor, para preparação para todos esses concursos, seja a nível federal e a nível estadual. E com combos de bônus de livros dessa vez, né? Os livros da YK que sempre dão suporte para os alunos nessa preparação. Então, como que isso funciona? Né? Poucos conhecem as nossas assinaturas. Nós temos 3 frentes aqui principais das nossas assinaturas de concursos: estadual, federal e a Style. A assinatura estadual, ela contempla os nossos pacotes de normas. Então, todos os nossos pacotes de normas que nós temos aqui, vou até projetar para vocês. Nós temos aqui as aulas de São Paulo, aulas de Minas Gerais, aulas gravadas das normas e marcação esquematizada de todos esses outros estados que estão com o edital aberto e estados que estão com o edital previsto, a exemplo da Bahia, certo? Então, tudo isso aqui é contemplado na assinatura estadual. Paralelamente, nós temos a assinatura federal. A assinatura federal ela é muito pensada com esse foco de preambular primeira fase, ENAC, tanto o ENAC quanto os concursos estaduais, certo? Então, o que ele tem aqui? O nosso curso regular de primeira fase, o preparatório ENAC, tá? Que é o nosso curso específico para o ENAC, o Rota da Aprovação, que são testes diários enviados que seguem o mesmo cronograma do preparatório ENAC, o curso da LRP comentada, que até a professora Amanda Gil vem dando aulas maravilhosas da parte de RI aí ao vivo, o pessoal da mentoria tem acompanhado, e as aulas bônus do Código Nacional de Normas, que o Dr. Vitor faz lives e está trabalhando isso literalmente desde o dia que saiu o Código Nacional de Normas, vem em atualização constante.
E por fim, nós temos a assinatura Style. A assinatura Style ela é o quê? Ela contempla a federal, a estadual e algumas coisas extras. Ela tem a segunda fase regular também incluso, os módulos de atualização, que são cursos específicos de atualizações legislativas que o Dr. Vitor foi produzindo, os cursos esquematizados de registro de imóveis, notas e RCPN, e aqui numa condição maravilhosa, já adiantando para vocês, na assinatura 12 meses, dessa vez está incluso também o preparatório do grupo de elite, que vai iniciar agora em dezembro. No preparatório do grupo de elite, pessoal, o que nós fizemos, né? Pensando nesse fim de ano, para dar um gás principalmente para esses estados que estão com o edital aberto. Nós unificamos ali as forças dos professores do grupo de elite. Então, todas as frentes estão sendo trabalhadas em conjuntas: redação, RCPN, notas e RI, num curso mais rápido, mais dinâmico, pensado para essas provas agora que estão previstas, principalmente o Rio Grande do Norte, que vai ser uma prova direto de segunda fase. Então, dezembro e janeiro, nós estaremos nessa imersão que é o preparatório do grupo de elite. Ele não é o grupo de elite propriamente dito, mas ele é toda a metodologia do grupo de elite unificada com todos os professores atuantes para um momento mais específico que a gente precisa dessa dinâmica. Né? Então, até já temos alunos que estão pré-inscritos nesse preparatório, mas ele está incluso hoje, especialmente na assinatura Style. O que a gente vai ter aqui de diferente, né? Então, eu mostrei para vocês o padrão aí das nossas assinaturas. O que a gente vai ter de diferente agora com as condições da Black Friday? As opções de assinaturas, elas estão disponíveis em 6 ou 12 meses, tá? Os 6 meses, ele é um pouquinho mais enxuto e ele tem alguns diferenciais a menos. O 12 meses, ele é completo e ele tem mais bônus ainda agora para Black Friday. Então, vamos lá, assinatura estadual, certo? Ela aqui, regularmente, ela custa R$ 1.500, a gente está com um desconto aqui, que ela sai por R$ 975 na versão 6 meses, certo? A versão 12 meses, ela custa originariamente R$ 2.649. Ela está saindo hoje por R$ 1.500, com o que é incluso um livro sinopses da YK, da escolha de vocês. Vocês podem livremente escolher um sinopses notariais e registrais. E o frete é incluso também. A assinatura federal, aquela focada na primeira fase e toda a parte de ENAC. O que ela tem de bônus importantíssimo? Se você comprar a federal, você vai ganhar a estadual inclusa. Se você comprar 6 meses, você ganha estadual 6 meses, 12 meses, ganha estadual 12 meses. Então, isso aqui você já economizou com a assinatura estadual. Além disso, a gente tem um desconto propriamente e está incluso nela, na versão 6 meses, um livro também sinopses de sua escolha e na versão 12 meses, a coleção sinopses notariais e registrais completas, ou seja, são 5 livros próprios para o estudo de primeira fase de provas objetivas do concurso de cartório. Então, aqui, na versão 12 meses, a gente tem uma economia real de R$ 7.068, porque a gente tem um desconto que está sendo aplicado nela, o acesso à assinatura estadual incluso, e mais os livros, a coleção sinopses inclusa aqui também na versão 12 meses. E a assinatura Style, ela por si só já contempla todos aqueles cursos que eu mostrei, então assinatura federal, assinatura estadual, mais esquematizados, mais módulos de atualização. E nessa Black Friday, na versão 12 meses, a gente tem o acesso garantido ao preparatório do grupo de elite. Preparatório do grupo de elite, no menor preço dele, nas promoções, ele custa R$ 4.500. Isso na melhor condição que a gente vai fazer. Para quem é ex-aluno, quem tem aqui alguns acessos diferenciados, porque ele é até mais caro do que isso. E maravilhoso aqui também a coleção completa do Tratado Notarial e Registral, volumes 2 a 5, não acesso 12 meses. Aqui parece até brincadeira, mas é realmente uma economia de R$ 13.261. Por quê? Tem um desconto aplicado da Black Friday, só o desconto sobre assinatura, isso aqui.
mais o acesso ao preparatório do grupo de elite e mais a coleção completa do tratado. Na versão 6 meses, tem um desconto importante, tem acesso a alguns livros, a gente tem acesso à coleção Sinopses e à coleção Jurisprudência, mas na versão 6 meses não tem o preparatório do grupo de elite. Só para deixar isso claro para vocês. E nós também temos as assinaturas do extrajudicial focadas para quem está interessado em pós-graduações. Nós temos as pós-graduações da VFK, e aqui um ponto importante da gente falar, pessoal, que assim, todos esses concursos que estão previstos aí, 7, 8 concursos previstos, né, no primeiro semestre do ano que vem, vão ter ali primeira e segunda fase, nessas provas. E muita gente está esquecendo que os títulos para o concurso eles podem ser apresentados só na terceira fase. Então ainda dá tempo de quem não tem título para o concurso fazer aí pelo menos 2 pós-graduações e garantir um título para o concurso. Para todos esses que estão acontecendo, porque as provas até de segunda fase estão agendadas para mais ou menos ali o período de junho. E aqui na VFK a gente tem pós-graduações disponíveis que vocês podem integralizá-las, ou seja, cursá-las em 6 meses e sair com um título realmente reconhecido pelo MEC. A gente tem a nossa pós em notarial e registral e a nossa pós em advocacia imobiliária, extrajudicial e societária. Elas estão aqui também optativas nessas assinaturas extrajudiciais e também com alguns combos de livros. E além disso, para a gente finalizar aqui, para ver que é realmente uma condição boa, porque quem tem acesso a algum desses nossos cursos descritos aqui, um dos pacotes de normas, qualquer um que seja, o curso de primeira fase regular, o curso de segunda fase regular, ou os cursos esquematizados ou alguma pós-graduação, pode fazer upgrades. Como que isso funciona? Se você adquirir algum desses cursos aqui, conforme a tabela nos últimos 3 meses, você pode aproveitar integralmente o valor que você pagou nesse curso e só pagar a diferença. Então, vamos supor, comprei o curso de primeira fase por R$ 2.100, que é o preço padrão dele ali nas nossas semanas de desconto. Comprei mês passado por R$ 2.100, quero fazer o upgrade para assinatura federal. Vou pagar só a diferença. Você não vai precisar gastar a mais, você vai pagar só a diferença do valor da assinatura federal em relação ao que você pagou do curso, e ainda o seu acesso, o seu tempo de acesso ao curso, ele reseta. Ou seja, eu já estava cursando ali o curso de primeira fase há 2 meses, aí eu migrei, fiz o upgrade para assinatura Gold, né, que é de 12 meses, e não vou ficar só com mais 10 meses de acesso à primeira fase, eu recomeço esse acesso por mais 12 meses. Se eu comprei algum desses cursos nos últimos 6 meses, você pode aproveitar 50% do valor que você já pagou nesse curso, para somar com a diferença. E se você adquiriu algum nos últimos 12 meses, você ainda pode aproveitar 25% do valor pago. Então, além de todos os descontos, você pode aproveitar valores que você já desembolsou em algum desses outros cursos que estão inseridos ali nas assinaturas. Bom, eu sei que são informações aqui, né? Bastante coisa para vocês verem, refletirem, analisarem. Mas, pessoal, olha, realmente, não é só porque eu trabalho aqui na VFK, mas essas condições estão realmente muito boas. Realmente economias verdadeiras. E para vocês terem um planejamento, um suporte aí para já estudarem, né? Por todo esse período, para todos esses concursos previstos, realmente é uma condição muito boa. E olha, adquirir aqui com a assinatura estadual inclusa, ou seja, todos os pacotes de normas. Todos. Então, nossa, você está prestando mais de um estado, aqui na federal você já vai ganhar ali com todos os pacotes de normas. E na assinatura Trial, quem está preocupado com segunda fase, já está pensando em peças e redações, o preparatório do grupo de elite incluso hoje. E além disso, tem um bônus específico para hoje, tá? Esse bônus só para hoje.
Nós planejamos já uma aula de véspera conjunta para Rondônia, Roraima e Pará, que são os estados com prova de primeira fase marcados aqui, né, para dezembro e janeiro. Essa aula de véspera está inclusa em qualquer uma das assinaturas para quem comprar hoje, qualquer uma. 6 meses, 12 meses, estadual, federal, style, qualquer uma, já vai ganhar essa aula de véspera para esses 3 estados, certo? Muito bem. A gente vai mandar o link da landing page e o link de acesso ao atendimento para quem tiver dúvidas. Eu também vou verificar se tem alguma dúvida no chat, mas nós faremos agora, né? Enquanto isso, enquanto eu vou devolver a palavra para o professor Madi falar um pouquinho com vocês, a gente vai fazer aqui, oficialmente na nossa ferramenta, o sorteio da assinatura Federal Gold, tá? Para todos que estão aqui acompanhando ao vivo, vamos sortear e daqui a pouco a gente já anuncia quem foi o ganhador. Aí, dona Natália, só um pouquinho antes do doutor Madi, só para ver o que o pessoal estava falando aqui. Aí tem um depoimento bonito aqui da doutora Rosângela falando que ela estudava há 33 anos, quando fez o último concurso para MP. E aí ela voltou a estar no dia 14 só de março de 2025. No ENAC 1 não deu certo, no ENAC 2 deu certo, né? Ao retornar aos estudos, 33 anos e tal, né? Ela dizendo que nada iria impedir e atrapalhar meus estudos. Então deu um depoimento muito lindo aqui, acho que o pessoal ficou muito feliz com esse depoimento dela, né? E disse que estudou com prazer, né? A doutora Marina muito querida, depois o doutor Joaquim Francisco Neto faz uma diferença importante da persistência e tal, é racional, dotar de equilíbrio, foco e tal, a insistência é racional, ou seja, fez um comparativo muito inteligente, muito próprio. A doutora Lucilene, temos altos e baixos, né, que a nossa vida, né, muito complicada. A doutora Rosângela fala que a rotina é estressante e tal. Doutor Joaquim Francisco, maravilhosa afirmação categórica, muito querido. Doutora Mônica Belmiro, deixar para depois é não agir e tal, também deu um depoimento importante. Sempre falando muito bem da professora Fernanda. Doutor Paulo Penteado, o sonho seria trabalhar só 8 horas, com 12 horas fica difícil, por isso que depois vai ter que adaptar os horários e tal, sem sombra de dúvida, aquilo é sempre um ideal, mas a vida concreta ela é muito mais complicada que isso, ele tem toda a razão. Doutor Lucas, falando da energia nossa, com carinho. Doutor Joaquim Francisco, obrigado por apresentar essas 7 características, muito querido. Doutora Zuleima, obrigado e tal, também querida. Depois a doutora Rosângela. Professora Fernanda, mil perdões pela insegurança e pela sinceridade. Estou tendo dificuldade de acreditar que a gente aprenda e consiga se preparar apenas lendo os artigos de lei. Não sei se a professora Fernanda quer falar alguma coisa sobre isso, essa questão da metodologia da leitura um pouquinho e tal. Professora Fernanda. Vamos lá. Eu acho que, graças a Deus, né, eu não preciso nem dizer muito, mas a aprovação nos diversos concursos já diz muito a respeito disso. Todos vocês que. E imagina, não precisa se desculpar, eu quero mesmo que vocês questionem, é importante entender qual é a nossa metodologia. Mas nessa estratégia. Vocês vão ler, não é simplesmente ler, né? A grande questão não há aprendizado sem repetição. E vocês vão ler incontáveis vezes. E aí, somado a isso, a gente lê uma doutrina, a gente pega um código comentado, assiste um curso, vê uma apostila, e o conhecimento, ele vai ser adquirido. O que eu peço para vocês com a leitura da planilha, e é importante que vocês entendam, é que não dá para ler o Código Civil parando, entendendo cada um dos artigos, porque dessa forma a gente está falando de uma aprovação a longo prazo, e não é dessa forma que a gente trabalha aqui dentro do curso e dentro da mentoria. A aprovação aqui é em médio, curto prazo. Então é leitura e repetição, e essa leitura ela precisa sim ser mais fluida. Então, pode acreditar na metodologia e, acima de tudo, acredite no que vocês veem aí com a aprovação. Eu sei que é muito desafiador essa nova metodologia, mas eu também sei que ninguém chega aqui para ter mais do mesmo, para estudar da forma que já estudava. Eu sei quão desafiador é, mas pode acreditar assim de coração no processo que vai dar certo, como tem dado com as centenas de alunos que já passaram por aqui. Então, fique super à vontade para perguntar sempre que vocês tiverem alguma dúvida referente à metodologia.
Eu acho que o Joaquim Francisco é a mesma coisa, né? Leitura de legislação dessas 2 semanas e tal, mas estou cumprindo a risca. Depois de 30 anos de formado, nunca havia feito isso com tanta dedicação. Está valendo a pena. Fico feliz de ler isso, né? Que realmente tem cumprido isso. A professora Fernanda tem razão em relação a isso, e graças a Deus, né, ela teve lá, dentre os mentorandos, pessoas assim extremamente bem habilitadas e vai dando certo. E a gente realmente tem essa mania de achar que tudo tem que ser aprofundado, visto, conhecido e tal, e isso vem num processo. Então, essa estratégia da professora Fernanda, maravilhosa. Está fazendo diferença na minha vida, a doutora Beatriz também fala isso. Doutor Vadir Brazão, boa noite, uma dúvida, não resta suspenso o concurso do Ceará? Sim, o concurso do Ceará, ele infelizmente suspenso. Doutor Fernando, esse material no site, ótimo. Doutora Maria Fernanda, comecei a estudar essa semana, ainda não passei no ENAC, devo focar o meu cronograma, participar também da imersão, professores. Participe também da imersão. Ela vai com certeza somar ali no seu aprendizado. Doutora Kelly, a mesma coisa, estou no mesmo caso. Doutor Marcelo, tenho interesse em participar do grupo de elite de registro de imóveis. Quando abrirão as vagas? Eu também não sei, preciso ouvir aqui dos kits. Preciso necessariamente fazer o preparatório e tal. Doutora Natália Soller, haverá desconto Black Friday e tal? Doutora Natália, por favor. Até eu tô vendo bastante gente aqui com dúvidas no grupo de elite. Eu até prometi aqui que no finalzinho eu vou continuar com todos que tiverem dúvidas só para explicar tudo dos cursos, inclusive grupo de elite, próxima turma, diferença com preparatório. Vou tirar todas essas dúvidas. É só com vocês continuarem aqui no finalzinho da aula que a gente conversa só disso. Porque depois, doutora Natália, vê o que acontece. Estou adorando a aula, me inscrevi para o concurso de Minas e tal, terei de inscrever novamente. Não, Minas, felizmente, deu aquela suspendida, agora voltou com tudo e vai até o fim, com datas e tudo. Doutora Rosane, dá para falar sobre os valores? Se eu não faço a menor ideia de valores. Doutor Matheus, se eu preciso fazer uma breve distinção entre grupos de elite e mentorias, isso também é uma pergunta, assim, mais própria do que eu capacitado para falar. Preparatório, versalar e tal, não sei se as professoras querem falar. Para o doutor Madida, porque a pouco entrar e tal. Vai ter sorteio? Você oferece bolsa de estudo? Como é que eu também faço a menor ideia? Doutora Natália. Vai ter o sorteio. Inclusive, já tem o nome aqui do sorteio. Deixa eu só ver se os professores não querem falar mais nada aqui. Não, então deixa o professor Fernando Madi agora. É o professor Fernando Madi e você volta para terminar aqui essas questões e tal. Deixa o professor Madi falar e aí eu anuncio o sorteio da assinatura federal 12 meses. Aí a Mônica Bilmirna faz um elogio bonito. Professor Fernando, toda a dedicação, organização, essa planilha semanal de estudos, facilitando o planejamento e tempo. Só alegria, só coisa boa. Doutor Fernando. Professor, vim aqui dar um depoimento rápido, que eu agora estou com 2 filhos e estou com outros afazeres na minha vida, como tese, aulas que eu estou dando, e eu no começo eu estudava o dia inteiro, lia, mas eu não tinha foco. E foi passando o tempo e eu percebi que isso que a professora Fernanda falou de foco, de acreditar no que você está fazendo, é muito importante, ajuda muito. A eleição de um estado e, obviamente, prestar outros para a gente ir testando e simulando, que é muito importante simular aquele ambiente de prova, aquele conglomerado de pessoas, você entra, você aprende, você sai melhor. E isso vai acumulando experiência, né? Além da simulação que eu fazia praticamente semanal. Chegou essa questão da resiliência e da persistência que o professor Vitor colocou, da confiança e da adaptação. Eu enfrentei um concurso de São Paulo, passei com 91 pontos, chegou a prova do Takeda, eu estava tão confiante, o doutor Takeda fez a prova de segunda fase, eu prestei e aprovei, e fui para a terceira fase, mas ainda não estava maduro. Hoje, eu não me senti bem, mas continuo estudando conforme o grupo de elite, primeira fase, segunda fase, terceira fase, conjuntas. Entendi que existe um grupo de questões que sempre nas provas cai mais ou menos igual, como a professora Fernanda colocou. Isso me ajudou. E hoje, com 2 filhos, com cartório, com outras atividades na minha vida, eu consigo concentrar, porque eu já tinha feito essa base anterior. E no Pará, que foi uma das coisas que o professor Vitor comentou, eu tive uma ótima experiência, um estado muito promissor, me encantou.
e é provavelmente um dos locais que eu hoje pensaria realmente em prestar. Acho muito legal o estado lá, muito desenvolvido, e em termos, pelo menos, de cartórios e de filosofia nos cartórios, e me até, de certa forma, fiquei muito feliz de visitar. É isso, professor. É esse depoimento que eu vou dar. Falta tempo, mas com a base construída, com o foco que o curso dá, ajuda muito a gente a chegar a resultados bons. Professor, Maravilha, turma de aqui foi falado também no estágio preparatório para o grupo de elite, é uma modalidade ou todas, doutora Demar, não sei como funciona o grupo de elite com a diferença de mentoria, assinatura style, quase ficou completa, só faltou incluir a mentoria. Eu gostei desse negócio que o doutor Sandri fala aqui, é legal. Doutor Marcelo falou, gostaria muito de condições especiais. Aí isso tudo do Natália Soller. Quem quiser mais informações e tal, não fique lá. Tá vendo? Então, aí, doutor Natália, eu passo com suas considerações. Maravilha, ó. Vou fazer o seguinte agora. Vou falar quem ganhou o sorteio. Vou falar uma condição que nós vamos ter para o grupo de elite, que tem muita gente perguntando. A gente estava abrindo para o preparatório grupo de elite, mas agora vamos abrir oficialmente para o grupo de elite também. E também vou pedir para a professora Fernanda explicar a diferença de mentoria e grupo de elite, que ela é a pessoa perfeita para isso, e aí eu vou tirar todas as dúvidas de todo mundo que tem aqui, dos cursos, funcionamento, datas, etc. Mas vai que o pessoal está ansioso para quem ganhou o sorteio foi a doutora Andréa Miranda. A gente sorteou aqui, cadê a doutora Andréa? Tem que abrir a câmera aqui e dar um oi para conseguir receber o acesso ao sorteio. Não sei se está aqui ouvindo ainda. Ganhou assinatura federal 12 meses. Doutora Andréa Miranda ainda está por aí? Ah, tá aqui. Dá um oi aqui pra gente. Abre aí a câmera, doutora Andréa. Dá um oi. Que a senhora ganhou o sorteio. A nossa equipe de atendimento vai entrar em contato com a senhora até amanhã para liberar todos os acessos, tá bom? Maravilha. Agora, passando aqui para a professora Fernanda explicar a dúvida maior que acho que eu estou vendo aqui sobre a diferença de mentoria e grupo de elite. Vamos lá. A mentoria, ela aborda uma preparação para todas as fases. Primeira fase, segunda fase, fase oral, ENAC. Só que ela é focada em organização do estudo. Então, você adquire a mentoria para que você saiba, acorde, saiba exatamente o que você vai estudar. Então, eu vou ler o artigo tal, eu vou assistir a aula tal, eu vou ler a página tal do livro. Enfim, é muito. Tem os nossos encontros semanais. Tem desafios diários, desafio de segunda fase, desafio de fase oral. Então, a gente está sala de estudos virtual, que é uma grande diferença também na preparação. Então, envolve tudo que você precisa para estar preparado para todas as etapas. Já o grupo de elite, ele é muito focado numa preparação de excelência de segunda fase. Então, no grupo de elite, você aprende a fazer peça prática, aprende a fazer redação, tem correção individual. Então, é a parte mais aprimorada do estudo da segunda fase. Então, essa é a grande diferença aí entre mentoria e grupo de elite. E eu convido todos vocês a conhecerem ali essas duas modalidades de estudo que, se somadas, levam ainda mais à excelência na preparação. Maravilha. Agora vou aqui dúvida por dúvida que perguntaram sobre os nossos cursos. Primeira dúvida aqui sobre o acesso aos materiais da imersão. Novamente, quem está nos grupos de estudo vai receber o link diariamente, tudo certinho, e quem está na mentoria também. Nós vamos mandar os links diretamente ali no grupo. Só lembrando atenção, porque os materiais eles ficam disponíveis apenas durante aquele dia específico, certo? Concurso do Ceará, de fato suspenso, mas nós mantivemos as atividades da imersão, até porque a qualquer hora ele vai voltar, gente. Não vai ficar suspenso para sempre, muito pelo contrário, quando vocês menos esperarem, ele volta, assim como aconteceu com Minas Gerais. Então, não deixem de fazer. Vamos lá. Cronograma da imersão, acho que a professora Fernanda já bem respondeu. Façam sim, até porque também, pessoal, é um mini simulado de 30 questões.
Então, vocês vão fazer isso muito rapidamente, isso sempre vai agregar no estudo de vocês. Qualquer simulado acaba agregando. Então, é super válido participar, inclusive de estados que vocês nem imaginam prestar. Simulado é sempre muito válido e é sempre bom vocês terem a perspectiva de testes de outras bancas, testes de outros estados. Muito bem, deixa eu ver aqui as outras perguntas. Valores do grupo de elite. Muita gente está perguntando aqui a diferença do preparatório do grupo de elite para o grupo de elite. O grupo de elite é realmente aquele curso maior que vocês veem aqui a gente fazendo o tempo todo, né? Acho que até um dos cursos mais importantes aqui para alta performance na VFK. E o grupo de elite propriamente, ele é sempre dividido em turmas. Turma de redação, turma de RCPN, turma de notas e turma de RI. Redação com o Dr. Vitor, RCPN professor Marcos, notas professora Fernanda, RI professora Veridiana e professora Amanda Gil. A próxima turma do grupo de elite, ela está prevista para começar dia 24 de janeiro. Inclusive, dia 24 de janeiro será o nosso Masterclass do grupo de elite. Grupo de elite 23, focado em estudo conjunto de primeira e segunda fase. Justamente nessa linha do que a professora Fernanda falou. A gente faz exercícios constantes de segunda fase, recebe a correção individualizada, tem ali um acompanhamento dessas correções individualizadas. É toda uma metodologia realmente própria para alta performance e a gente tem os encontros para as correções, né, as discussões das peças e dos exercícios, e ele segue cada um dentro da sua turma. Paralelamente, tem a preparação de primeira fase ali dentro do grupo de elite, que ocorre com todas as turmas em conjunto, com aulas focadas para a primeira fase. Por quê? A nossa proposta é estudo conjunto. Essa é a metodologia do grupo de elite. Estudo conjunto. Não adianta ficar, vou pensar só em primeira fase e chega lá, tem 2 meses, 1 mês para fazer a prova de segunda fase, você não vai conseguir estudar nada. Então, essa é a metodologia do grupo de elite. Qual a diferença dele para o preparatório? O preparatório é um curso acoplado do grupo de elite. Tanto que a gente faz turmas muito esporádicas, quando acontece esse cenário de várias provas marcadas juntas. E aí o aluno realmente precisa de uma imersão. Então, a gente tem aí a segunda fase direta do Rio Grande do Norte, a gente já tem segunda fase Pará marcado, vai ter a prova de primeira fase de Rondônia e Roraima e, consequentemente, já as segundas fases marcadas muito rapidamente. Então, a gente aproveitou esse fim de ano, que todo mundo deixa o estudo meio de lado, né? Não quer muito saber, e fizemos esse preparatório, que é uma versão do grupo de elite mais enxuta, focada com menos atividades, mas com uma dinâmica muito mais ágil para quem precisa de uma preparação mais pontual. Então, agora no fim do ano, e o curso que está incluso nessa assinatura Style é o preparatório do grupo de elite, que vai de 8 de dezembro até a segunda semana de janeiro. E aí, no dia 24 de janeiro, nós teremos o nosso Masterclass, que é a abertura do grupo de elite propriamente dito, com todas as frentes. O grupo de elite, ele costuma ter uma duração média de 3 a 4 meses, tá? A gente divide por quantidade de exercícios. São 8 exercícios de segunda fase previstos e mais 4 aulas por professor para esse foco na primeira fase. E aí um foco não é simplesmente uma primeira fase solta, é um foco de estudo conjunto, né, que os professores fazem. E aqui eu falei que a gente ia fazer uma condição especial, porque estamos aqui permitindo hoje a abertura de vagas antecipadas do grupo de elite para quem quiser. Vagas antecipadas. E a gente vai fazer um preço realmente muito especial, ó. Falando realmente de valores com vocês. O preço do grupo de elite, atualmente, ele é R$ 8.500. A antepenúltima turma, né, que foi ano retrasado, ela estava a 7.500. Nós vamos fazer esse preço hoje de 7.500 para cada turma, cada uma das frentes, para quem tiver interesse hoje. A gente está abrindo realmente essa condição agora. Vocês nem vão achar essa condição a gente anunciando em nenhum lugar mesmo, mas a gente está abrindo porque vocês estão com muito interesse, estão perguntando. Então, a gente vai abrir essa inscrição antecipada para quem quiser, só ali diretamente com atendimento.
Então, cliquem ali no link do atendimento. Então, já estamos dando essa condição especial de Black Friday. Vou mandar aqui novamente o link do atendimento. Esse aqui para quem tem interesse específico no grupo de elite, que vai ser ano que vem, tá, gente? Ano que vem, final de janeiro, essa turma. É uma inscrição antecipada que a gente está abrindo. Desconto se comprar preparatório e grupo de elite. Conversem ali com o atendimento, que a gente faz um pacote especial para os dois. E também vi aqui uma pergunta: eu preciso fazer o preparatório antes de fazer o grupo de elite? Não é uma obrigação, mas o que a gente recomenda, né? É a sua primeira experiência com provas de segunda fase? Se for, o preparatório, ele é muito interessante. Porque você vai conseguir ter uma visão ali de todas as frentes, você vai conseguir aproveitar esse fim de ano com mais calma e realmente entender toda essa contextualização de peças e redações. O preparatório, ele é uma turma mais enxuta, mais focada, vai acontecer num período mais rápido mesmo, dezembro e janeiro. Então, para quem não teve a experiência ainda, é muito positivo. Mas posso me inscrever direto no grupo de elite se eu quiser também? Pode. Uma coisa não anula a outra. No grupo de elite, a gente vai trabalhar as frentes em que você se inscrever. Então, me inscrevi no grupo de redação, você vai focar em fazer redações. Me inscrevi no grupo de RI, você vai focar em peças de RI e assim por diante. A gente até faz essa divisão por grupos, porque alguns estados, como São Paulo, têm a divisão por grupos e porque é muita coisa, é necessário muito aprofundamento. Então, assim, um não anula o outro. Na verdade, o preparatório e o grupo de elite, eles são muito complementares. São exercícios diferentes, mas a metodologia é a mesma. A metodologia que vocês têm no preparatório e no grupo de elite é a metodologia do grupo de elite. São os mesmos professores, o mesmo tipo de preparação, de exposição e a mesma profundidade de exercícios. O que a gente muda é essa dinâmica que a gente vai ter. Então, nossa, eu estou realmente querendo pensar num estudo mais a médio prazo, estou me preparando para o próximo concurso de São Paulo, né? Quero fazer com calma? Posso me inscrever antecipadamente no grupo de elite? Sim, ótimo. Mas quero ter uma primeira experiência, um contato nunca tive, quero o preparatório, e a gente faz ali um combo bem legal também para quem quiser fazer os dois. Podem falar com o atendimento que a gente faz. Vamos ver aqui mais perguntas de dúvidas. Bom, mentoria e grupo de elite, GE de notas e RI, esses por modalidades estão inseridos no grupo de elite propriamente, né? No preparatório, a gente vai ter uma peça, uma frente de RCPN, uma peça de notas, uma peça de RI e 3 redações. Mas não é uma peça, eu vou passar só um exercício e pronto. Não, é uma explicação de como é o funcionamento de uma estrutura para que vocês consigam utilizar essa estrutura em vários exercícios, tá? Então, esse é o funcionamento. Muito bem. Deixa eu ver outras perguntas. Haverá também correções de peças no curso de 12 meses mais completo? No curso de 12 meses, que que eu acredito que esteja falando da assinatura Style, a gente tem a liberação do segunda fase regular. O nosso segunda fase regular é um curso mais simplificado, disponível na plataforma, realmente estrutural, com alguns modelos. Ele não é o grupo de elite, ele não tem correção de peças e redações. Mas nessa assinatura está incluso o preparatório também. Tem as duas coisas, o regular com aulas gravadas para quem quiser assistir, né, com calma, alguns modelos para download, e o preparatório do grupo de elite. Bom, valores estamos comentando aqui. Redação vale 40% da prova de segunda fase. Isso aqui é uma verdade, tá? Até comentaram, né? Achei que. O que é o grupo de redação? Achei que era G1, G2, G3. O grupo de redação, vou falar aqui que é o grupo mais especial, né? Que realmente, até desculpa a professora Fernanda, que está no grupo de notas, mas o grupo de redação mais especial, porque a redação cai em toda a prova. Não adianta vocês fugirem da redação. Tanto que tem um grupo único de redação, porque é o que mais precisa. A redação vai cair em todas as provas, gente. O pessoal foge de fazer redação ou acha erroneamente que sabe fazer redação. Mas aí chega a redação para correção, dá até vontade de chorar, sendo muito realista.
Não esqueçam da redação. A redação é sim, como até aqui o Dr. Douglas falou, é 40% de qualquer prova de segunda fase. A redação, vocês têm que ter um carinho muito grande com ela. As peças também, lógico. A peça e a redação, as duas valem a mesma coisa, mas todo mundo esquece da redação. E a redação tem essa mesma dinâmica. A gente faz exercício, corrige individualizado, tem as aulas de correção do Dr. Vitor. E a redação é importantíssima. Inclusive, a gente vê que o que mais baixou a nota do pessoal nessas últimas segundas fases foi a redação. Todo mundo dá atenção para as peças, porque são sim importantes, não, lógico, é a mesma proporção, mas deixam de lado a redação, que é tão importante quanto, né? Muito bem. Há desconto para quem adquirir o grupo de elite na Black Friday. Estamos abrindo excepcionalmente, com condições excepcionais hoje, e não é mentira, tá? Porque realmente nem vai ser esse valor lá no dia 24. Então, se vocês quiserem aproveitar realmente agora, porque lá no dia 24 de janeiro não vai ser esse valor. Preparatório do grupo de elite já está com desconto também. Quais estados aceitam fazer a inscrição da primeira fase sem aprovação no ENAC? No momento, só Minas Gerais. E realmente vai ser o último estado, pessoal, sem exigência do ENAC, porque eles tinham suspendido o edital e agora reativaram. Agora já acabou aquele interregno de autorizar o ENAC e a apresentação só para prova oral, então todos os editais vão exigir a apresentação de aprovação no ENAC. Inclusive, quem não conseguiu fazer o ENAC ainda, aproveite para se inscrever em Minas. É o último estado. E Minas é um concurso muito bom. Mentoria tem vagas disponíveis, temos vagas disponíveis, pode falar com atendimento. Assinatura Style está inclusa o grupo de elite do próximo ano? Não. Lembrando, Assinatura Style é o preparatório do grupo de elite. Link de atendimento mandei. Muito bem. Precisa comprar hoje o grupo de elite em janeiro? Sim. Realmente estamos fazendo essa abertura de vagas do grupo de elite de janeiro hoje, excepcionalmente. Então, realmente hoje, grupo de elite hoje, depois a gente vai continuar só com as demais condições aí das nossas assinaturas, tá certo? Acho que tirei todas as dúvidas. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa que queira falar aqui? Podem aproveitar. Deixa eu ver se está faltando alguma. No grupo de elite, se fechar os 3 grupos, como seria essa preparação conjunta? Até isso é uma pergunta importante. Todos os cursos, todos, sem exceção da VFK, a gente faz de forma a serem compatíveis uns com os outros. Nenhum curso vai te impedir de fazer o outro, muito pelo contrário. Tanto que as nossas propostas, elas são de planejamentos. A assinatura aqui que a gente está mostrando para vocês não é só um curso, é um planejamento de cursos, de coisas complementares, assim como são os grupos de elite. Todas as frentes deles são complementares também. Então, é possível, as aulas são em horários diferentes, os calendários eles se complementam, não vai ficar uma atividade encavalada com a outra. A gente tem uma organização interna para tornar isso possível, mas vou ser sincera que eu não tenho ainda o calendário oficial do grupo de elite do ano que vem para passar aqui para vocês. Mas o que a gente garante é que é possível acumular sem problema nenhum. Deixa eu ver o que mais. Quem não tem ENAC não conseguirá fazer São Paulo? Olha, só se por algum milagre realmente o próximo edital de São Paulo sair aí depois da próxima prova do ENAC. Tem uma chance? Tem, mas assim, de qualquer forma, o que que a gente fala com sinceridade? Não fiquem dependendo de percentuais de probabilidades, porque pode acontecer, vai que realmente o edital atrasam esse edital de São Paulo e ele sai depois da prova do ENAC. Vai que antecipam a prova do ENAC. Vai que tem ENAC já em fevereiro, em março. A gente não sabe. Então, assim, não deixem de estudar só porque ainda não tem o ENAC, porque isso é o de menos, pessoal. Que se sair e vocês perceberem que dava, aí o arrependimento vai bater. E de qualquer forma, tudo bem, vamos supor que não dê para esse. O estudo nunca é perdido. Vai dar para o próximo. E São Paulo tem edital direto. Vocês sabem que São Paulo abre edital realmente com frequência.
Então, não deixem de começar os estudos só porque vocês não têm o ENAC. Essa é uma verdade mesmo. Muito bem. E qual seria o curso mais adequado para quem está iniciando? Realmente, para quem está iniciando, mentoria com a assinatura federal. Por quê? Vocês vão ter o suporte de material, de aulas, de lives, de metodologia, mais toda a organização com a professora Fernanda, os desafios, os encontros. Então, mentoria com assinatura federal para quem está começando agora. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Acho que é isso. Como funciona a assinatura federal? A assinatura federal, ela tem inclusa o primeira fase regular. O que que tem na primeira fase? Todas as apostilas de todas as matérias, as aulas, as transcrições dessas aulas em PDF. Quem não gosta muito de assistir aula, tem a transcrição da aula para baixar. Tem simulados atualizados a cada 45 dias para serem feitos simulados completos. É como se fosse um curso regular, né, nesses termos que vocês conhecem. Além disso, tem o preparatório ENAC, que é um curso específico com aulas ao vivo que a gente faz específicas para o ENAC, material específico que são complementares, rota da aprovação, que são testes diários enviados para você fazer rapidamente ali pelo próprio celular. LRP comentada, então o curso da LRP comentada, Lei 6.015, e as aulas do Código Nacional de Normas do Dr. Vitor. E todas as aulas que a gente tem dado nesses cursos regulares sempre tem o PDF com a transcrição para download. A assinatura federal hoje está sim com um preço diferente e ela está com a estadual inclusa. Quem compra a federal ganha a estadual nessa condição de Black Friday e mais alguns pacotes de livros. Na assinatura federal 12 meses também está incluso a coleção inteira Sinopses Notariais e Registrais da YK. As 5 frentes ali das sinopses com frete grátis e envio grátis. Valor da assinatura federal. Vou passar aqui para vocês que a assinatura federal 12 meses, hoje ela está por R$ 6.201. Já com todos esses diferenciais inclusos, a assinatura estadual, os livros e todos os cursos que já fazem parte dela. Dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Vamos ver aqui. Independentemente da exigência no ENAC na inscrição para assumir uma serventia, seria possível sem aprovação nele no concurso de Minas? O concurso de Minas vai dar para apresentar o ENAC até a 3ª fase. Então, vai precisar da aprovação, mas ainda dá tempo tranquilamente de fazer a prova do ano que vem. E o estudo do ENAC para a 1ª fase Minas é muito semelhante. Então, vocês vão aproveitar e vão ser provas ali praticamente no mesmo período. Estou matriculado na mentoria e no curso 1ª fase. É o que está denominado federal. O curso 1ª fase é um dos cursos que compõem a assinatura federal. E o curso de 1ª fase está naquelas condições de upgrade, ou seja, se você adquiriu o curso de 1ª fase em algum outro momento, dá para aproveitar algum valor dele para fazer o upgrade. Se você se inscreveu nos últimos 3 meses, você pode aproveitar o valor integral do que você já pagou e pagar só a diferença. Também dá para fazer isso com alguns outros cursos. Até quando vai a promoção da Black Friday? Até terça-feira da semana que vem. Existe a possibilidade de adquirir só o preparatório? Existe também, pode falar com o nosso atendimento. Deixa eu ver aqui. Valor do preparatório GE. Falem com o atendimento porque a gente não abriu oficialmente as vagas abertamente dele, ele está numa condição exclusiva da assinatura Style, mas hoje nós faremos 4.500 pelo preparatório GE. Preço da assinatura de 1ª fase, que é justamente essa federal que eu estou comentando. Eu vou colocar aqui até por extenso para vocês. Assinatura 12 meses, hoje ela está aqui. 6.201. Muito bem.
e dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Todas essas assinaturas vocês conseguem parcelar em até 12 vezes sem juros hoje, falando com atendimento sem problema. Então, querendo combo mentoria com grupo de elite, não temos esse combo ainda, mas conversem com o atendimento para a gente ver o que é possível. Só a primeira fase regular está no valor de 2.100, só a primeira fase regular. Então, sendo sincera, compensa muito o valor da assinatura para ter acesso a todos os outros cursos, inclusive a todas as matérias estaduais já inclusas. Compensa muito mesmo. Deixa eu ver, mais alguma dúvida, pessoal? Podem ir mandando os cursos e as especificações, ó. Eu vou mandar aqui a página para vocês, a página da Black Friday, que tem tudo. Tem todas as indicações lá de como funcionam os cursos, todo o cronograma, qual a diferença de qual para qual. Até aqui uma pergunta para os professores. A lista de vacância da Bahia inclui os serventias providas e extintas. Os professores viram algo a respeito? No momento, realmente não vimos. Essa lista, até pelo que eu tenho acompanhado, não sei se a professora Fernanda quer falar algo diferente também, mas essa lista de serventias da Bahia, ela já vem sendo republicada por muitas vezes, mas a gente acredita que para o edital vai ficar tudo em ordem, porque estão tendo um cuidado maior com isso, desde que deu toda a problemática da lista de vacâncias de Minas, né? Então a gente viu que os editais que saíram depois vêm com as coisas mais certas em relação a essa lista. Maravilha. Temos mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Mentoria, o valor mensal, fora do pacote, R$ 997 por mês, no pacote, R$ 797 por mês. Link de compra direto do grupo de elite, eu não tenho um link de compra direto porque nós estamos abrindo as vagas antecipadamente, mas você pode falar aqui com o atendimento, que eu vou mandar o link agora, que eles operacionalizam para vocês. Deixa eu só pegar aqui, que vieram muitas mensagens. Aqui. Podem falar com atendimento direto. Até desculpa que estamos com uma fila de atendimento, né? Muita gente realmente entrando em contato, mas todos serão respondidos ainda hoje pela ordem de chamado. Podem ficar tranquilos que realmente vai ter resposta ainda hoje. Se tiverem mais alguma dúvida, aproveitem. Esse é o momento. Acho que agora eu respondi todas. Vou devolver a palavra para os professores, então, fazerem o encerramento. Eu gostaria de agradecer e falar que o sucesso do curso, da VFK e tal, se dá por conta dos senhores, das senhoras, do grande qualidade que sempre vocês apresentam e sem sombra de dúvidas, isso representa mais de 90%, né? E 10% é o esforço, professora Fernanda, nosso em conjunto, todos e tal, dessa equipe maravilhosa também, e que procura realmente fazer tudo o que é possível, imaginável, e o que dá e o que não dá, e nos horários, dias, momentos, tudo o que é possível mesmo para havendo essa união de esforço, chegarmos aos resultados tão positivos, né? E com isso eu agradeço muito e passo para a professora Fernanda, então, fazer aí a oração final. Então eu queria deixar registrado aqui o quanto eu fico feliz com cada mensagem que vocês deixaram, saber que os nossos encontros fazem tanto sentido para vocês como faz para mim, é o que me deixa sempre motivada de estar com vocês com tanta alegria. Então, eu agradeço de coração por vocês estarem sempre conosco, por confiarem no nosso trabalho e por nos presentearem sempre com tantas aprovações. E se esse encontro te ajudou, como ele está disponível no YouTube, compartilhem com alguém para que faça sentido também para tantas pessoas que estão envolvidas aí nesse mundo que é o concurso de cartório. No mais, o pessoal da mentoria receberá um link aí no privado, certo? Agradeço a participação de todos e até o nosso próximo encontro.
Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, podem ir falando com a gente no atendimento, chamem a gente que a gente está à disposição de vocês. Um abraço a todos.